Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o tema erotização da infância, um tema que tem sido amplamente debatido, dentre outros motivos, devido aos comentários que foram feitos sobre uma menina que participou do MasterChef Júnior, um fato que é comentado aí na coletânea de textos que vocês receberam. Peraí, será que uma menina como ela, tão nova, deve ouvir, deve ler o tipo de comentário que foi feito a respeito dela? E mais que isso, por que algumas pessoas fazem esse tipo de comentário? E será que eles são tão incomuns assim? Parece que não. Infelizmente, nesse caso, por exemplo, nós presenciamos uma enxurrada de comentários que claramente tratavam essa menina, que era ainda uma menina, como se fosse uma mulher. E isso é a erotização da infância. É atribuir a uma menina ou a um menino algo que não deveria fazer parte desse período inicial da vida. O que é a erotização? É a sexualização. E a infância é essa fase inicial da vida do ser humano. Hoje, não só as meninas sofrem com isso, mas os meninos também. Quando se fala das meninas, nós podemos até ligar isso ao machismo, porque não apenas as mulheres são vítimas da objetificação, mas as meninas, infelizmente, são também. Justamente por isso, um dos objetivos desses anos em que nós estamos vivendo, dessas décadas, é o empoderamento das mulheres e das meninas. Mas os meninos também são vítimas disso, quando são estimulados desde muito cedo a terem uma atitude que não condiz com a idade que eles têm, a terem um desenvolvimento sexual precoce. O problema aqui está muito explícito. O problema é justamente a sexualização da infância, que não deveria ter esse aspecto. E por que isso acontece? A publicidade muitas vezes não tem limites ético-morais. Muitas vezes, por exemplo, nós presenciamos campanhas em que meninas são expostas com maquiagem, com roupas que se assemelham a roupas de mulheres adultas, e isso pode ser bastante perigoso. Uma campanha, por exemplo, recentemente vendia sutiãs para mulheres e dava de brinde um sutiã com bojo para as suas filhas. Será que é saudável uma menina nova usar um sutiã? Para quê? Será que isso não a torna até vulnerável? E nós podemos dizer, peraí, é uma brincadeira. Isso faz parte da brincadeira da menina com a mãe, de buscar ser igual a ela, de se tornar vaidosa. Mas será que a criança já tem um nível de criticidade suficiente para perceber quando é só uma brincadeira e quando essa brincadeira está sendo usada por outras pessoas com uma outra finalidade? Hoje, por exemplo, os psicólogos afirmam que pode ser muito prejudicial os pais beijarem os filhos na boca, o que é uma prática comum no Brasil. E é claro que nós respeitamos todas as pessoas com as suas práticas, mas é importante que a gente esteja atento ao que a ciência tem dito sobre as nossas práticas, para perceber se elas não podem colocar as crianças numa situação vulnerável, crianças que nós queremos proteger. Nesse caso, por exemplo, os psicólogos têm dito que, devido a essa falta de criticidade das crianças, muitas vezes elas podem ser beijadas por um estranho e acharem que é só um sinal de afeto, como é quando são os pais que beijam a criança, o que não tem nada a ver com a sexualidade. Mas estão vendo como esses limites são muito indefinidos e muito perigosos, sobretudo quando nós estamos falando não de adolescentes, de crianças. Então, você poderia falar da publicidade, você poderia falar também na discussão desse tema sobre a omissão do governo, que não deve prestar atenção nesse tipo de campanha, deve atuar nos casos abusivos. E você pode falar ainda sobre a ignorância das famílias, que muitas vezes não entendem como essas práticas podem ser nocivas à criança. Quais são as consequências disso? A criança se torna vulnerável a crimes sexuais, muitas pesquisas têm apontado isso, e ela pode sofrer problemas de ordem emocional, ela pode ter traumas em decorrência de desenvolver a sua sexualidade de uma maneira precoce. É um tema muito delicado, mas é um tema bem importante
especialmente porque o Enem se preocupa muito com a condição das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então, não deixem de fazer essa redação e pensem em soluções viáveis, específicas, seguindo a lógica das propostas. Se a publicidade não tem limites, então é necessário que haja limites para a publicidade. Se o governo se omite, então o governo precisa passar a agir. Ele precisa regular a publicidade, ele precisa fiscalizar, ele precisa multar quando necessário. E as famílias precisam ser conscientizadas. Como elas serão conscientizadas sobre isso? Você deve dizer quem, como por exemplo as ONGs, e como. Com campanhas, por exemplo? Pode ser. Então, é isso. Claro que isso não é um gabarito, você pode pensar em outras ideias e eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Um abraço!